Olá pessoal, voltei com mais um vídeo aqui e dessa vez é um vídeo inovador que eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso também aqui no YouTube ou nas redes sociais e eu queria compartilhar com vocês algo que eu fiz, que eu acho que me ajudou muito, tem me ajudado na verdade e é importantíssimo para quem pretende engravidar e quer ter essa preparação. Não que quem já está grávida não possa fazer isso para o futuro, ou quem não está também não possa aplicar isso para sua vida em outras situações. Tudo que eu vou falar aqui, você vai poder aplicar sempre para tudo que você quiser se planejar financeiramente. Mas deixa eu fazer a introduçãozinha para vocês entenderem por que surgiu esse assunto. De alguns anos para cá, eu já venho estudando muito sobre essa parte de orçamento, planejamento financeiro, investimento e comecei a fazer alguns cursos, colocar em prática e vi que realmente funciona. E é algo que eu sempre gostei, mas sabe quando a gente gosta de alguma coisa ou nasce com habilidade inata para determinadas coisas, só que você não sabe que tem aquilo. Você só descobre no futuro e às vezes nem descobre, né? Mas assim, por exemplo, eu só descobri agora assim, de alguns anos para cá, depois de adulta, que eu gostava dessa parte de finanças, dessa organização, desse planejamento, de planejar, de ter uma carteira de investimentos, tá? E como é que eu sei que eu já tinha esse gosto antes, essa habilidade antes? Porque desde pequena eu sempre fui assim de juntar dinheiro, guardar dinheiro, de ter poupança. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, que eu estagiava ainda, meu primeiro estágio, eu ganhava R$ 264 por mês. E eu lembro que naquela época eu já juntava uma parte desse dinheiro na minha poupança, então já caía e eu tinha vocês lembram que era uma aplicação automática na poupança, eu acho que até hoje em dia ainda tem, enfim, que eu fazia isso, o gerente do banco me ensinou e eu fazia já no aplicativo mesmo e não, no aplicativo não, naquela época eu lembro que o gerente fez comigo no caixa lá e tinha essa aplicação automática, né? Aplicação, investimento automático, só que era na poupança. Então, meus R$ 264 caíam lá todo mês e uma parte já ia para a poupança. Se eu não me engano, eu botava R$ 60 na poupança naquela época. Não tenho certeza não, é um chute aleatório. Mas eu acho que era ou 50 ou R$ 60. E eu sempre gostei, nunca entendi o porquê exatamente eu fazia aquilo, porque na minha cabeça eu fazia aquilo apenas para guardar dinheiro, ter dinheiro guardado. Eu não tinha objetivos, não tinha planos, não tinha metas para aquele dinheiro e nem pensava em multiplicar aquele dinheiro. Aquele dinheiro era para ficar ali guardado para uma emergência ou para algo que eu precisasse e tal, etc. Também não tinha conhecimento de reserva de emergência, que eu tinha que ter tantos por cento, tantos meses do meu salário investido, né, para ter uma segurança, para começar a investir, multiplicar o dinheiro, enfim, não sabia nada disso, mas eu sempre gostei. Com esse crescimento desse tipo de informação nas redes sociais, eu fui vendo, fui me interessando. Vocês devem conhecer os grandes canais aí de finanças que falam sobre isso. Se não conhecem, recomendo. Só recomendo com restrições, no sentido de que a gente não pode acreditar cegamente nem piamente em tudo que está sendo dito ali, da forma como está sendo dito ali, nem daqueles investimentos. Eu acredito que aquilo ali é uma visão geral para você conhecer, que é excelente para a gente conhecer, adquirir conhecimentos, estudar sobre aquilo e ter autonomia para saber investir. Para quando alguém chegar para você e disser assim, fulaninho, investe nisso aqui, você disse assim, mas meu perfil de investidor não é para investir nisso ou para fazer isso, eu não me sinto confortável, ou essa empresa, eu não quero comprar ações dessa empresa por causa disso, tá entendendo? Então você tem respaldo e segurança
tá entendendo? Pra, assim, quando alguém falar alguma coisa, você saber se quer fazer ou não quer fazer. Porque como é algo muito delicado, muito perigoso, ninguém quer perder dinheiro, né? Então a gente não pode acreditar cegamente em tudo que a gente vê. Então a gente tem que adquirir esse conhecimento. Então por isso que fazer cursos ler livros é muito importante para que isso realmente de fato aconteça, você adquire esse conhecimento, essa bagagem para dar continuidade nessa parte financeira da sua vida. Mas fica a dica aí, né? Acompanhe Instagram de finanças, YouTube, que vai te ajudar a melhorar nessa parte aí. Eu vou falar sobre algo bem específico, que é sobre o planejamento financeiro na gravidez. No caso, eu fiz esse planejamento do mesmo jeito que eu fiz um planejamento físico, emocional para engravidar, eu também fiz o planejamento financeiro, tá? E como foi o início disso tudo? A primeira coisa que você tem que saber para iniciar um planejamento financeiro na gravidez você tem que saber quanto é a sua reserva de emergência. Por quê? Porque eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Aqui na minha casa, sou eu e meu marido, são 2 pessoas. Então a gente tem gastos básicos para 2 pessoas. Então nossa reserva de emergência é X. E a gente já tinha formado essa reserva de emergência, né? E já tinha feito a gente faz investimentos, a gente investe mensalmente, né? É algo como se fosse uma despesa fixa, mas é um dinheiro que vai para os investimentos. Então a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que vocês têm uma reserva de emergência. Não vou estar dando aqui conceitos técnicos, primeiro porque não é a minha área, não é a minha especialidade, tá? Para eu estar falando de conceitos técnicos, mas eu vou dar uma visão geral para vocês sobre o que é a reserva de emergência. Normalmente a reserva de emergência são 6 meses do seu gasto mensal. Mari, são 6 meses do meu salário? Não, porque vamos supor que você ganha 1.000 e gasta 500 por mês e sobra esses 500 para você investir ou fazer outras coisas, então sua renda mensal, o seu custo mensal é de R$500. Então você multiplica aí por 6 meses, que seria por 6, né? E seria R$3.000 a sua reserva de emergência, aproximadamente. Então a reserva de emergência é de aproximadamente 6 meses do seu custo mensal. E eu, como uma boa capricorniana que sou, né, que gosto de segurança, de estabilidade, coloquei como meta 12 meses do meu custo mensal como reserva de emergência. Então, já parte daí, tá? Mas não importa se você faz de 6, se faz de 12, o importante é que você tenha uma reserva de emergência e você pense o seguinte: se vai vir uma terceira pessoa, que é o seu filho, né, que já que você pretende engravidar, com novos custos, novos gastos, essa reserva ela tem que aumentar, ela não pode permanecer a mesma. Por quê? O seu custo de vida mensal vai aumentar, então você tem que também aumentar a reserva de emergência. Então você já tem que partir disso daí, lembrando que sua reserva de emergência vai ter que aumentar, você não vai permanecer com aquela reserva de emergência, justamente porque o seu custo mensal também vai aumentar com a chegada de um filho. Mas, além disso, essa parte da reserva de emergência aumentar com os custos mensais, embora eu acho que você tenha que começar a fazer desde antes, isso vai ser só depois do nascimento, porque, teoricamente, esses custos só vão aumentar quando a criança chegar. Só que existe a gestação, né? Os 9 meses de gestação e tudo que pode acontecer durante esses 9 meses. Vamos supor que, eu vou falar aqui no meu caso, né? Que você tenha plano de saúde. Eu, lógico, planejei, eu tenho um plano de saúde e estava dentro do meu planejamento fazer tudo ou quase tudo pelo plano. Então, eu poderia ter escolhido um obstetra particular, melhor, renomado, tudinho, ou fazer exames, ultrassons
laboratórios mais conceituados, né, em clínicas mais conceituadas, mas que eu ia ter um custo muito alto para isso, sabendo que eu tenho um plano de saúde que tem médicos e clínicas muito boas para fazer exame, que é o que a maioria faz, e não teria por que eu não fazer isso. Só que eu já tinha na cabeça o seguinte, assim, se eu precisar fazer um ultrassom extra e tiver que pagar, eu quero pagar. Se eu tiver que ir no médico especialista em tal coisa e tiver que ser particular, eu vou pagar. Tá entendendo? E tudo isso é um custo, ia ser um custo a mais que eu ia ter ao longo da gestação, que poderia prejudicar meus investimentos ou até as despesas mensais, mesmo que dependendo do custo que eu tivesse a mais no mês, poderia causar um rombo ali no meu orçamento. Então, o que é que a gente pensou? Eu e meu marido, primeiro, a gente faz os nossos investimentos praticamente juntos, tá? Eu não vou dizer que são todos juntos, são juntos, mas assim, eu controlo aquela parte da carteira que é mais balanceada, né? Um pouquinho de ações, um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em tesouro direto, tem todo um balanceamento da carteira. E o meu marido, ele faz aquela parte mais, ele brinca com aquelas parte mais arriscada, com aquele dinheiro que a gente pode perder, sabe? Tipo, ele gosta mais dessa parte, eu gosto da parte mais organizada. Eu boto todo mês, que eu tenho certeza que tá segura ali, mesmo sendo, por exemplo, em ações, eu tenho uma certa segurança ali, lógico, né? Se a bolsa cair, meu dinheiro cai junto também. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho um controle daquilo ali, né? Entrou, saiu, né? Não é de uma forma tão arriscada, embora ações seja extremamente arriscado. Mas eu espero que vocês estejam compreendendo o que eu quero dizer. E ele controla mais essa parte. Então, assim, e fora isso, que aí é onde entra essa parte do planejamento da gravidez, que eu acho que foi o pulo do gato para ter dado tudo certo. O que é que a gente fez? A gente já tinha costume de fazer isso, tá? Mas com a gravidez, quando a gente tava planejando engravidar, isso ficou mais forte, que é o seguinte. Meu Deus, eu acho que se alguém da área de finanças escutar o que eu vou dizer agora, vai puxar os cabelos. Mas o que é que acontece? Todo mundo sabe que a reserva de emergência tem que ficar num local seguro, né? Que você tenha acesso rápido se você precisar, né? Você não foca na rentabilidade, né? Você foca ali na segurança realmente, no investimento que você possa tirar rapidamente. Mas o que é que eu pensei? Não, eu não quero mexer na minha reserva de emergência. Se eu precisar ir no médico particular, por exemplo, durante a gravidez, eu não quero ter que tirar da minha reserva de emergência. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reserva da reserva. Então, eu fiz individualmente uma reserva da reserva de emergência. E o meu marido fez uma reserva da reserva de emergência. E aí, quando chega nesse caso aqui especificamente, não tem um valor definido, 6 meses, não sei o que. Não, você vai juntando um valor ali que você acha que, tipo assim, esse mês precisou comprar algo a mais. Para eu não ter que tirar da minha reserva de emergência, eu tiro da reserva da minha reserva. Então, no final, o que é que acontece? Eu posso colocar minha reserva de emergência no local mais moderado, sem ser extremamente conservador, mas ainda conservador, um moderado conservador, tá? E tem uma reserva da reserva. Quebrou alguma coisa em casa, tem a reserva da reserva. E que a gente... eu não deixo na conta corrente não, porque eu acho que dinheiro em conta corrente não dá muito futuro. Mas tá lá na poupança, sem render mesmo, é uma reserva da reserva. Não rende. Enfim, rende um pouquinho, porque a poupança rende um pouquinho, mas não rende, assim. Mas também é algo que eu posso, tipo assim, preciso agora, eu tiro, tipo, tem essa facilidade, entendeu? Tá lá, só transferida da poupança, conta corrente, você pode colocar numa conta de um banco digital, como é o caso do meu marido, ele coloca no banco digital, que lá que rende a Selic e tal, não sei o quê. Enfim, você faz a sua reserva da reserva, que a gente fez para gestação.
Então, o que aconteceu? Eu me planejei para fazer tudo pelo plano, né? Como eu já falei aqui, médicos, exames e tal. Só que tem coisas que não é pelo plano. O quartinho do bebê, as roupinhas do bebê, as fraldas, os acessórios, o enxoval, enfim, tudo isso. E como é que a gente iria fazer? Aí é justamente que entra a reserva de novo. Porque quando você tem o dinheiro para tudo, assim, para quase tudo na vida, é muito mais fácil. Porque, por exemplo, entrei na loja para comprar o quartinho do bebê. A gente foi uma das primeiras coisas que a gente fez, né? Eu tinha o dinheiro para comprar o quarto à vista, então eu podia analisar, eu podia pechinchar, né? Eu podia avaliar. E, por exemplo, se a empresa não te dá um desconto para pagar aquilo à vista, não tem por que você não parcelar, por exemplo, né? Pronto, vai me dar um desconto bom à vista, não vai dar, então eu vou parcelar, se aquilo couber dentro do meu orçamento. Então, assim, tudo que eu podia fazer à vista, a gente fez à vista com desconto. E o que não tinha desconto à vista, a gente fez parcelado de uma forma que coubesse dentro do nosso orçamento e não saísse do nosso orçamento doméstico. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Vamos supor, se meu orçamento é de R$ 2.000 por mês, aquela parcela tinha que caber dentro desses 2.000, mais ou menos assim, tá? A gente não ultrapassava. E quando não parcelava, a gente pagava à vista. E graças a Deus a gente fez tudo pensar dessa forma. Por quê? Porque ao longo da gestação, como vocês têm acompanhado no meu diário de gravidez, vou deixar a playlist aqui no card de informações, tá? Eu tive algumas intercorrências que eu precisei fazer, por exemplo, o tratamento com minha endocrinologista é particular, não é pelo plano, porque eu procurei diversos endócrinos pelo meu plano e não consegui nenhum, né? Então, esse período de pandemia, então, foi horrível. Então, é tudo particular. Tem alguns exames que a pessoa quer fazer, por exemplo, você quer fazer uma sexagem fetal. O plano não cobre, pelo menos aqui na minha região. Então, particular, né? Você quer fazer outros exames genéticos, se você precisa fazer, é particular, o plano não cobre. Você precisa ter um acompanhamento com outro médico. Então você não sabe o que vai acontecer durante a gestação e é sempre bom estar preparada para esses imprevistos. E graças a Deus, como a gente estava preparado para isso, a gente usa esse dinheiro da reserva quando não cabe dentro do orçamento e eu não preciso mexer na minha carteira de investimentos, inclusive na minha reserva de emergência. Até porque se eu mexesse lá, tá, na minha reserva de emergência, eu teria que repor depois. Então eu fiz essa reserva da reserva, que eu tô repetindo várias vezes, mas que é para fixar e vocês tentarem compreender mais ou menos como é que a gente fez e que tá dando, né, e deu super certo ao longo da gestação. Então, quando vocês forem fazer, né, essa poupancinha especial para isso, tentem fazer tipo mais ou menos orçamento. Procurem saber quanto é para fazer um quartinho do bebê, um enxoval do bebê, de acordo com o que vocês querem também, tá? Eu não vou dizer aqui o que é certo, o que é errado. Tem mãe que quer comprar a lista toda. Tem mãe que é mais econômica como eu. Tipo, eu via que tem coisas que eu não precisava comprar, então eu não comprei. Eu não sou do tipo exagerada, sabe? Eu sou do tipo assim, eu não comprei chupeta, por exemplo, no meu enxoval. Se precisar de chupeta, quando nascer, eu compro. Mas eu não vou comprar algo que eu não sei se vai precisar. Eu acho que deu para compreender mais ou menos, né? Então, tudo que eu podia comprar depois da gravidez, por exemplo, que eu não tinha certeza se eu ia usar ou não, eu deixei para depois, eu não comprei para agora. E tem coisas que são um pouco óbvias. Por exemplo, eu moro aqui em Recife, que é calor, extremo calor, praticamente o ano todo. Então lá tem no enxoval dizendo que eu tenho que ter 6 roupinhas de tricô, um casaquinho, não sei o que. Meu bebê não vai usar aquilo.
tá? Nem no dia mais frio aqui de Recife ele vai usar aquilo. Então, assim, eu vou comprar? Eu não vou comprar. Eu acho que tá dando pra entender. Eu fui bem econômica. Eu comprei tudo que eu sei que eu vou usar. Isso eu comprei, tá? Mas o que eu ainda não tenho certeza do que vou usar, aí eu não comprei. Fui bem econômica nessa parte, assim. Acho que depois que a gente conversando com minhas amigas também, que já tiveram filhos e vendo em fóruns tudinho, eu vejo que eu, tipo assim, tô bem tranquila, tô bem mesmo, tá? Pra essa parte de enxoval, tá bem completinho, sem eu ter exagerado demais. Não comprei muitas roupas, muitos sapatos, muitos não sei o que, porque vai perder logo, não tem necessidade. A mesma coisa em relação a mim, não comprei 1000 roupas de gestante, porque eu vou usar por 9 meses. Por mais que você diga assim, não, você pode guardar e usar depois. Eu particularmente não pretendo usar depois, tá? Mas assim, vamos supor, será que eu ia guardar mesmo para usar depois? Tá entendendo? Então assim, é tudo muito incerto. Então eu prefiro, por exemplo, faltou roupa, né? Não tenho mais roupa para vestir, aí eu vou lá e compro, tá entendendo? Agora, para eu comprar, para ter 100, para eu ter opções de escolha do que vestir, ainda mais em plena pandemia, que eu não posso sair para lugar nenhum, então eu não vejo muito sentido nisso, mas eu respeito. Se você quer ter uma roupa para cada dia da gestação, compre, desde que você possa, faz isso, se planeja, faz um orçamento aí que você possa comprar roupas para tipo a gestação inteira e você não ter que repetir uma roupa, não é problema nenhum, desde que você se programe para isso. No mesma coisa para comprar as coisas do bebê, o enxoval, tudinho. Então, assim, se você pode, se planeje e faça. É só uma questão de, por exemplo, eu prefiro não fazer. Eu prefiro, por exemplo, pegar esse dinheiro e investir. Mas aí é uma opção. E se precisar, eu compro depois. Então, é isso. É só se organizar, ter essa parte de organização mesmo, de se planejar, de saber mais ou menos quanto é que vai gastar, o que vai fazer para ter essa reserva da reserva e não ter um problema maior no futuro, ter que você tirar da sua reserva de emergência ou tirar do seu próprio orçamento mesmo, ou você não ter dinheiro para fazer mais nada, tá entendendo? É isso que eu queria passar para vocês. Outro ponto importante, em relação ao enxoval, o que é que você pode fazer para economizar? Eu já falei mais ou menos o que eu fiz, mas tem a parte, por exemplo, de fraldas, um chá de fraldas, nem que seja online. O nosso, como foi agora na pandemia, foi online. E a gente arrecadou um dinheiro razoável que deu para comprar todas as fraldas, de RN a G. Tá? Eu não comprei XE, essas maiores ainda, porque como é lá para daqui a mais de um ano, até porque tem prazo de validade e tudinho, eu preferi deixar para comprar mais futuramente. Mas tá lá o dinheiro guardado, já guardei o dinheiro, para quando precisar comprar, tá lá guardadinho. Tá entendendo? Isso vai te ajudar também, porque você não vai tirar do seu dinheiro para fazer essas compras. Então, se possível, vai lá, faz um chá de fraldas, ajuda muito também. E o que você puder fazer também, ou pegar emprestado, ou aceitar um presente, vai pedindo, se você tiver a oportunidade de conversar com a pessoa e pedir, vai pedindo algo que realmente vai te ajudar no enxoval, tá? Completar os itens, não fica pedindo coisas supérfluas, porque às vezes aquilo não vai te acrescentar, não vai te ajudar, tá entendendo? Então, assim, nessa parte financeira, se você fizer esses pequenos detalhes, fazem toda a diferença. E foi mais ou menos assim não, foi assim que eu fiz, né? Eu tô aqui com quase 33 semanas, gravando esse vídeo pra vocês, já no 8º mês de gravidez, já no final da gestação, e posso dizer que, tipo assim, isso ajudou demais. A gente vai entrar no pós-parto tranquilo no sentido, não tô falando da parte de bebê chorar, de amamentar, não, no sentido da parte financeira realmente. Então, assim, se vocês puderem fazer isso desde antes, né, lógico que você pode fazer durante a gravidez já, mas se você pode fazer antes,
é o ideal, é assim, é o pulo do gato pro sucesso. E faz isso para tudo na sua vida, não é só para a gravidez. Faz isso para o pós-parto, para a escola, planeja os investimentos para o seu filho, tá entendendo? Então assim, se você puder fazer isso tudo antes de acontecer, é muito melhor. Lembrando que imprevistos acontecem. Não achem, por exemplo, que você vai fechar um orçamento ali. Eu vou gastar 5 mil reais na minha gravidez toda, com todo enxoval, certo? Vamos supor que você fechou esse valor ali e que vai ser aquilo. Quase sempre não é. Então, assim, estejam preparados, tá certo? Então, eu espero que essas dicas, né, essas explicações que eu dei pra vocês, te ajudem a fazer essa reserva especial, esse planejamento financeiro para gravidez, para você engravidar e comprar seu enxoval, ir aos seus médicos e fazer os seus exames de forma mais tranquila, né, sem ficar preocupada com dinheiro, com ai meu Deus, eu não tenho, tá? E você se vê ali numa situação que você tá precisando e você não tem, vai ter que pedir emprestado ou pedir algum familiar para ajudar, e quando você pode fazer isso, tá certo? Então assim, não importa quanto você ganha, não importa o que você faz, não importa a sua classe social, o que importa é a organização. Eu digo isso porque eu conheço gente que ganha muito mais do que eu, assim, 3 vezes mais do que eu, e não tem essa organização, e talvez não tenha nem a quantidade de dinheiro investido que eu tenho, por exemplo, e outras pessoas que ganham menos que eu e tem muito mais dinheiro investido do que eu, tá entendendo? Porque tudo é organização, tudo é planejamento. E lógico, para chegar até aí, a gente precisa mudar nosso mindset, tem que girar a chavinha, tem que realmente querer fazer. E para você querer fazer, você tem que correr atrás, você tem que buscar conhecimento, você tem que mudar realmente a sua forma de pensar em relação ao dinheiro. É muito importante, muito importante. Acho que é o início de tudo, é realmente mudar a sua forma de pensar, porque aí você muda a sua forma de pensar, você muda seu estilo de vida e tudo vai mudando e tudo vai fazendo você crescer e prosperar. Eu acho que depois que eu comecei nessa parte de estudar desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, fui também para a parte de inteligência financeira, né, investimentos, acho que minha vida mudou, assim, transformou da água para o vinho e melhorou drasticamente, porque muda tudo, tá? Quando você tem essa tranquilidade maior. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. E se ficou alguma dúvida que eu puder responder, deixa aqui nos comentários que eu tento responder. Lembrando que eu não sou da parte técnica dessa área de finanças. É uma experiência de uma pessoa normal, com a vida normal, que ganha um salário normal, para que vocês possam se inspirar, porque normalmente o que é que a gente vê? A gente vê os milionários falando sobre isso, né? A gente vê as pessoas que já têm muito dinheiro falando sobre isso. É muito difícil você pegar um ser humano normal falando sobre isso. Então, assim, eu posso dizer para vocês, sou um ser humano normal, não sou milionária, não tenho investimentos milionários ainda, porque meu objetivo um dia é ser, espero que eu consiga, e mostrando que é possível fazer acontecer. É fácil? Não. É difícil? Também não. Mas se você souber ir ali caminhando e querendo e fazendo e construindo, eu acho que você consegue. Todo mundo consegue. E acredito que todo mundo tá junto nisso. Acredito muito que, porque eu tô fazendo esse vídeo e tô compartilhando isso com vocês, porque eu quero muito que todo mundo saiba e que todo mundo faça e que todo mundo tenha essa tranquilidade financeira, e quero que todo mundo seja feliz, que se desenvolva,
na parte espiritual mesmo, no sentido de ser uma pessoa mais equilibrada em todos os aspectos da vida e que seja uma pessoa mais feliz, mais positiva, porque quando todo mundo tá feliz, gente, ninguém se preocupa com sua vida, ninguém vai estar invejando você, ou você vai, ai, porque fulaninho tem isso, eu não tenho isso, porque fulaninho viaja, eu não viajo, porque fulaninho... Tá entendendo? Então, assim, quando tá todo mundo feliz, fazendo o que gosta, da forma que gosta, não tem esse tipo de coisa, não tem esse tipo de preocupação. E quando não tem isso, a gente não tem o quê? Problemas, discussões, desavenças, invejas, energias negativas. Tá entendendo? Então, vamos torcer para todo mundo ter, para todo mundo conseguir, para todo mundo ser feliz, que com certeza tudo vai ser muito melhor dessa forma. Então, eu quero todo mundo que me assiste bem, quero todo mundo que está ao meu redor bem, eu quero que todo mundo seja incrível e que sejam todos muito melhores do que eu, inclusive, pra gente viver sempre bem, em harmonia, tranquilo, sem estar pensando em tantos problemas, né? E quando os problemas da vida surgirem, que vão surgir, a gente vai lá, dá um jeito e tenta resolver da melhor forma possível, nem sempre dá, mas a gente tenta. E quando a gente tem essa base, e falando aqui num vídeo que eu tô falando de finanças, e quando a gente tem uma base financeira, querendo ou não, dá muito mais conforto. Não tô dizendo que dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro compra o conforto, compra o que pode fazer você melhorar na pior das situações. Tá entendendo? Ele pode não salvar a tua vida, mas ele pode te dar um conforto no final da vida. Tá entendendo? Então vamos pensar nisso e torcer, que eu tenho certeza que você consegue também, tá bom? Então, já falei isso, mas eu vou falar de novo. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.